Muito bem, igreja. Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia, aperte o botão. No comecinho, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler esse trecho para introduzir a nossa mensagem hoje. Depois vocês vão ver por que a gente está lendo, tá? Mas eu quero que você pense numa palavra hoje que a gente vai citar bastante. A palavra é sonho. Sonho. Mas não é o sonho normal daqueles que a gente sonha quando está dormindo, tá? Você sonhou hoje quando dormiu? Deu uma sonhadinha? Sonho foi bom ou caiu da cama? Teve pesadelo? Não, sabe, eu estou pensando naquele sonho que a gente tem quando está acordado. Os sonhos de almejar alguma coisa na vida. Aquele sonho que é uma intenção legal para a vida da gente. E provavelmente você tem algum sonho. Você tem alguma coisa que você gostaria que acontecesse na sua vida. E Deus também tem. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, em Gênesis capítulo 1, a gente acha Deus criando o homem. Vamos começar a ler a partir do versículo 26 comigo. Veja aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os animais, aos grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Olha só que legal. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado, como é que é? Muito bom. Muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Vamos orar. Senhor, abençoa, Pai, essa conversa diante do Senhor que nós vamos ter. Abençoa para que a Tua palavra agora, trazida como instrução para nós, como alerta para nós, como incentivo para nós, possa realmente atingir os nossos corações e as nossas mentes para aquilo que o Senhor quer individualmente da gente. Ajuda a gente, Pai, a abrir as nossas mentes e os nossos corações para entender o Teu sonho, aquilo que o Senhor quer para nós, para que a gente possa dirigir as nossas vidas diante disso. E não ficar egoisticamente buscando os nossos interesses e dando com a cabeça na parede em muitas situações. Pai, abençoa a gente. Ajuda-nos a ser felizes, estar em paz, sermos satisfeitos dentro do propósito, dentro do sonho, dentro da intenção que o Senhor colocou para nós na Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só abrindo um parênteses aqui, se você não está vindo nas aulas da escola dominical, você está perdendo a oportunidade de conhecer melhor sobre o propósito de Deus para a sua vida. Hoje nós tivemos uma aula sobre sacerdócio, que foi show de bola.
viu? Nós entendemos errado o sacerdócio. E o pastor Rodrigo nos explicou, mediante a palavra de Deus, uma coisa muito importante. E tem tudo a ver com aquilo que nós estamos conversando agora sobre o sonho de Deus para a gente. Aquilo que Deus quer para nós como humanidade, como criaturas dele. Tá? E nós estamos falando a respeito desses sonhos. Você pode me dizer qual seria um sonho que você tem para a sua vida? O que seria um sonho? Alguns podem dizer assim, não, eu quero ser jogador de futebol. Ou eu quero o quê? Alguém tem sonho de ter uma casa própria, que não tem casa própria ainda, que gostaria de ter? Oh, que beleza! Está vendo? Alguém tem sonho de ser rico? Comprar um carro zero. Comprar uma BMW zero. Zero. Não. Tem gente que tem sonho de ganhar os seus milhões, né, aquelas coisas todas. E muitas vezes não faz mal. Mas esses sonhos, eles são o quê? São alguns ideais que a gente tem na vida da gente, são alvos a serem atingidos, são coisas que muitas vezes a gente persegue nas nossas vidas, muitas vezes de uma forma até drástica, né? E às vezes de uma forma boa, às vezes nem tanto de uma forma boa, principalmente quando esses sonhos que a gente tem, e você há de concordar comigo, a maioria deles são voltados para as coisas materiais. Você já percebeu? Nós falamos de algum aqui que não é material, talvez o ser filho, né? O ser pai, né? Os outros quase todos estão voltados para coisas materiais. Mas alguém disse, por exemplo, que para que um grande sonho seu se torne realidade, primeira coisa que você precisa é ter um grande sonho. Ninguém vai fazer com que um sonho se torne realidade se não tem um sonho. Muitos de nós, o que acontece é que a vida fica completamente estagnada porque não pensa lá na frente. Não pensa em progredir na vida. Não tem nenhum sonho. Não pensa em realizar nada na sua vida. Aí passa a vida inteira sem nenhum propósito. Sem nenhuma coisa que possa realmente acontecer na vida da gente. Ou se volta tanto para o material, se volta tanto para suprir as suas necessidades, para trabalhar, para colocar comida na mesa, ou simplesmente para o seu trabalho e para mais nada, que acaba sobrevivendo, né? Vive para sobreviver, vamos dizer assim, que acaba perdendo sentido na sua própria vida. E a vida se torna grudada nas coisas materiais dessa terra. E quando morre, o que acontece? O que vai levar consigo? Nada. Você já viu algum enterro ser acompanhado de caminhão de mudança? De caminhão de mudança? Não existe isso. Inclusive o apóstolo Paulo falou que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Ele continua dizendo, vocês têm que buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto. Porque ele sabe que se a nossa vida for voltada para as coisas materiais, pura e simplesmente, nós vamos acabar sem nada. Nós vamos acabar sem propósito realmente nas nossas vidas. Por isso é que nós estamos tentando, e vocês já estão vendo, buscar essa nossa ligação com Deus. Como é que está sendo a sua ligação com Deus essas semanas? Está melhorando? Tem feito o seu TSD? Tem buscado o seu relacionamento com Deus? Tem feito o seu tempo a sós com Deus? Tem melhorado? Tem buscado o Senhor? Porque essa é a nossa intenção. Porque quando você busca a Deus de uma forma melhor,
você começa a enxergar Deus de uma forma diferente e começa também a ver que Deus tem um sonho para você. E não só para mim, para você, para a humanidade como um todo. Para nós. Qual é o sonho de Deus para a humanidade? Você sabe? Que todos sejam... É isso mesmo? Vamos ver se a gente confere isso? Porque, sabe por quê? Porque se a gente sonhar, isso é muito importante, porque se a gente sonhar o sonho de Deus, a nossa vida vai ter sentido. Vai ter sentido. Se a gente sonhar as mesmas coisas que Deus sonha, que tem valores o quê? Terrenos? Passageiros? Não. Que tem valores o quê? Eternos. Nós vamos ter propósito bem definido para a nossa vida. Porque a intenção de Deus em nós vai ser realizada. Entende? E todo propósito, seja ele material, vai render coisas imateriais. A intenção de Deus para nós, o sonho de Deus para nós, sempre é o melhor. Sempre é o melhor. E aí o que acontece? A gente não fica perdido nas nossas escolhas, sabe? Principalmente naquelas escolhas que são as escolhas mais difíceis da vida. Jovens, a gente conversou sobre isso um pouco ontem. Nós estávamos conversando com os jovens a respeito de decisões que eles estão tomando na vida deles. É uma época de tomar bastante decisões importantes, como casamento, como faculdade, profissão, né? E que vão fazer efeito para o resto da vida, né? Filhos. São coisas muito importantes. A gente tem que estar conectado com Deus para tomar decisões. Mudança de emprego não é importante? Mudança de cidade. Compro ou não compro aquele carro? Compro ou não compro aquela casa? A gente precisa ter a orientação de Deus. Por isso a gente tem que estar conectado com Ele o tempo todo. A gente vai poder ter essa ideia das decisões. Também a gente vai tomar decisões mais acertadas, porque a gente vai saber que Ele está no controle, que Ele está dirigindo. E aí a gente vai ter paz, a gente vai ter segurança e a gente vai ter alegria em cada etapa que a gente vence do sonho que é realizado. É assim, quando você vence uma etapa, a alegria vem, a tranquilidade vem, porque você está vendo que você vai estar atingindo isso. Por isso, a gente tem que sonhar o sonho de Deus. Por isso o sonho de Deus é a coisa melhor para a gente. Tá bom, pastor, mas o que é esse sonho de Deus então? Vamos lá. Vamos ver qual é o sonho primário de Deus para a gente. Está bem nesse texto, tá bom? Que a gente acabou de ler. Agora eu quero que você faça um exercício comigo de se colocar no lugar de Deus, tá bom? Fazendo a criação do homem. Tá? Que tipo de sentimento ele estava tendo? É exercício de imaginação, tá bom? Você consegue? Consegue, Mirtão? Me ajuda aí. Consegue? Imaginação. Põe a cabeça para funcionar. Olha lá, versículo 26, ele fala assim, depois de ter feito praticamente tudo, né? Ele vira e fala, façamos o homem. Então disse Deus, olhou para tudo, vamos fazer agora o homem. Vamos fazer o homem. Até nessa biblinha bem fininha que eu tenho aqui, é uma Bíblia anotada, o escritor, o anotador da Bíblia, ele coloca uma frase bem interessante, bem em cima desse versículo. Ele fala assim, Deus fala como Rei Criador, anunciando aos membros da sua corte celeste a sua obra suprema. A criação do homem. E também não era qualquer coisa. Versículo 27 fala, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Coisa pouca ou coisa grande? Que outra criatura recebeu, e olha que Deus criou coisa pra caramba, a imagem de Deus? Só o homem e a mulher. Só o ser humano recebeu esse tipo de privilégio. E aí Deus chega no comecinho do versículo 28 e faz o quê? Põe lá para nós. Além de ser a obra-prima, além de colocar a sua própria imagem no cidadão, na cidadã, ele ainda traz aquela bênção maravilhosa para cima do casal. E fala para eles dominarem, se multiplicarem, encherem a terra, subjugarem tudo o que tinha vida. E ele chega e conclui tudo no versículo 31. E viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Qual foi o sentimento de Deus? Realização? Ele estava sentindo bem ou não? Estava alegre? Deus fica alegre? Fica, lógico que fica. Alguém falou alguma coisa lá atrás? Satisfeito. E ainda por cima, Deus coloca eles num jardim perfeito. Perfeito. Para ter o que com eles? Comunhão. Comunhão. Vira lá para o capítulo 3, no versículo 8. Ai, pastor, mas o capítulo 3 é o capítulo do pecado. Não, eu sei, nós vamos chegar lá, tá? Mas eu quero só pegar um pedacinho do versículo 8. Só uma frase do versículo 8, esquece o pecado por enquanto, tá? Só um pedacinho do versículo 8, essa parte que fala assim: o homem e sua mulher ouviram, agora começa o que interessa. Os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. É só isso que eu quero que você preste atenção agora. Os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Todos os dias Deus chegava no jardim, Adão e Eva ouviam os passos de Deus, ia correndo para ele, né? E tinha aquela comunhão maravilhosa com ele, conversavam com ele, né? Sei lá o que eles conversavam, só sei que era uma coisa maravilhosa e todos os dias isso acontecia. Na virada do dia, como diz a outra tradução, quando soprava a brisa, aquele tempo gostoso, sabe esse calorão que fez agora? E aí vem aquela brisinha geladinha, gostosa, e que você vai lá embaixo de uma sombra de uma árvore e tem aquela conversa gostosa com Deus. Olha que comunhão maravilhosa que Adão e Eva tinham com o Senhor. Era uma coisa maravilhosa. Gente, Deus não é um animal que simplesmente põe um ovo e larga o ovo lá e vai deixar o ovo nascer e se virar sozinho. Deus não é uma pessoa que cria um filho e larga ele no mundo para qualquer um criar. Ele tem um sonho para a sua criatura. Ele tem alguma coisa de muito específico para essa criatura. Ele não simplesmente coloca a criatura no mundo e fala, se vira. Ele quer algo de especial para essa criatura. E isso tem a ver com a gente ser sacerdote. Venha para a aula da escola dominical. Mas aí entra uma coisa no mundo que estraga tudo isso. O que é? Pecado. Estraga a festa. O sonho primário de Deus, de ter essa comunhão maravilhosa com o homem, com a sua criatura, é estragado pelo pecado. Deus coloca uma única regra no jardim. Não come do fruto desta árvore. Olha quanta árvore tem aqui, ó. Pode comer à vontade. Menos dessa. Mas a Eva e o Adão se deixam enganar
E vão lá e comem daquela bendita árvore. E aí o pecado entra no mundo. Estraga aquela comunhão com Deus. Qual foi o resultado? E você tem aqui no capítulo 3 o resultado, né? Primeiro, maldição sobre o homem. A maldição de a terra toda ser maldita por causa da atitude do homem, produzindo toda a sorte de ervas daninhas e coisas ruins. E ainda por cima, ainda não. E ainda por cima, morte. Ao pó você vai tornar, do pó você veio, você vai voltar para o pó. Lembra que Deus falou para Adão, no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer? A morte, sabe por que existe cemitério? Porque existe pecado no mundo. A morte vem por causa do pecado. E a morte eterna também, a segunda morte, o inferno, como consequência do pecado. A maldição também, o castigo também caiu sobre a mulher. Sobre a mulher veio as dores do parto e a submissão ao marido. Foi dada por causa do pecado. Já pensou, talvez, mulheres, se a Eva não tivesse pecado, vocês não precisavam ser submissas aos maridos. Talvez vocês iam mandar nos maridos. Ai, ai, ai. Já pensou? Já pensou? Mas não pode, quando chegar no céu, bater na Eva, tá? Não façam isso, coisa feia. Não pensa isso. Não pode brigar. E aí, entra a maldição sobre a serpente. A maldição sobre a serpente. Primeiro sobre o animal, no versículo 14, que fala que o animal, serpente, ia rastejar e comer pó. A gente não tem uma ideia muito correta, mas é possível que a serpente fosse um animal diferente, que ela não ficasse rastejando como ela rasteja hoje. Não vou ficar aqui especulando. Mas a coisa mais importante, coloca lá, Lívia, agora para mim, era o que foi dito sobre o diabo. Ele falou, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Sabe quem é o descendente da mulher? No hebraico, a palavra é semente. Aquele que é gerado como semente, né? Sabe quem é? Jesus. Essa é a primeira menção de Cristo na Bíblia. Essa é a primeira profecia, já no ato do pecado, da redenção de Cristo. Aqui começa o plano redentor de Deus para a humanidade. No ato, em cima do ato do pecado. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que ia acontecer. E ele já faz a promessa do seu plano, trazendo a semente da mulher, o descendente da mulher, que era Cristo. Continua o versículo que iria fazer o quê? Ele ia ferir a cabeça da serpente, enquanto a serpente feriria o seu calcanhar. Através disso, Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo fala, Cristo esmaga a cabeça da serpente. É através da sua morte, Cristo vai e acaba com o poder do diabo sobre a morte. Hoje, sabe por que a gente pode dizer que a gente tem a vida eterna? Porque Cristo acabou com o poder do diabo sobre o pecado. Ele venceu da forma como foi profetizado aqui. Esse é o início do plano redentor de Deus para a humanidade. Então eu posso afirmar de uma forma bem categórica: o pecado não estragou o sonho primário de Deus para a humanidade. Deus continua sonhando com a comunhão completa com a sua criatura. Deus continua sonhando com isso. O que Ele quer é que todos sejam salvos. Muito bem, dona Eunice.
que todos sejam salvos e voltem a ter comunhão com Ele. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Esse versículo é muito importante, porque faz uma declaração que a gente precisa gravar sempre. Ele diz: o Senhor não demora em cumprir a promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que quem? Ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A ideia aqui é que Deus cria toda a humanidade, Ele cria todos os homens com uma única intenção, de ter comunhão com Ele. Então, gente, olha, me perdoem os meus colegas pastores e teólogos que creem ao contrário, mas para mim, eu não concebo um Deus que cria uma humanidade inteira e se contenta com a salvação de um pouquinho. Eu não consigo conceber um negócio desse. Sabe, Ele é chamado de Pai. O Pai se contenta com só um pouco de filho sendo salvo? Cuidar bem de só um pedaço dos filhos dele? Não, Ele é o nosso Pai. Eu brincava com a Dona Aline, lembra da Dona Aline, né? Dona Aline era uma senhora aqui na nossa igreja, uma das fundadoras, se não a principal fundadora aqui da nossa igreja. Ela tinha 6 filhos. A Dona Aline, eu brincava com ela, né? Eu falava para ela, dá um só para morrer por alguém. Eu falava, já pensou um assassino condenado à cadeira elétrica? A senhora vai e pega um dos seus filhos e coloca para morrer no lugar daquele assassino. A senhora daria? De jeito nenhum, pastor, ela falava, né? De jeito nenhum. Mas a Dona Aline ainda vai sobrar 5 para a senhora. De jeito nenhum, ela falava, né? Por quê? Porque a gente não quer, como pais, a gente quer o bem-estar de todos os nossos filhos, e não somente de alguns. O pastor, ele se preocupa com todas as ovelhas, a ponto de deixar 99 no aprisco e ir atrás de uma que está se perdendo. Não é assim? O Senhor não é o nosso pastor? Ele não é o supremo pastor? Então eu não consigo conceber isso. O sonho de Deus, quando o homem caiu, não se perdeu. Porque Ele vem agora e cria um plano redentor para o homem. Gente, eu não pus isso aqui só para ficar bonitinho não, tá? Isso aqui é um suportezinho de celular, você viu, né? Eu gosto de brincar com madeirinha. Mas eu pus isso aqui de uma forma bem específica. Porque eu tinha feito esse suportezinho aqui só com um hominho. Só com um hominho. Foi um dos, né? Aí o que aconteceu? Eu colocava meu celular aqui, e ele era muito fininho, e o celular ficava, eu tinha que colocar ele bem equilibrado para não cair. E se eu tocasse nele, ele caía, né? Então eu não podia tocar no celular enquanto ele estava aqui. Eu tinha que segurar. Então não estava funcionando direito. E aí o que aconteceu ainda? Ah, não, era esse aqui. Ainda, ele estava meio rachado aqui, acabou quebrando. Aí o que eu podia fazer? Falei, quer saber de uma coisa? Eu posso jogar isso fora e fazer outro. Isso aqui, nem comprei essa madeira, é madeira de pallet, sabe? Que eu acho que me deram. Eu falei, não. Eu fiz com tanto carinho, né? Aí eu peguei, colei de volta a parte que estava rachada. E eu fiquei pensando, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um amiguinho para ele. Aí eu fiz outro. Esse aqui estava até meio manchado, tá vendo? Aí eu fiz outro, ficou até mais bonitinho que ele. E grudei ele com os palitinhos. Juntinho, abraçadinho. Agora eu coloco ele um do ladinho do outro e posso colocar o celular que ele fica bem estável. Tá vendo? Eles seguram e se juntam, não dá problema nenhum. Eu posso mexer no celular à vontade. Que não dá problema nenhum. Gente, cá entre nós, é um pedaço de madeira que é para o lixo. Se eu, ruim do jeito que eu sou, tive dó de jogar fora um pedacinho de madeira de nada,
rachado, feio. E até tive mais trabalho para arrumar um amiguinho para ele, fazer ele funcionar de novo. Quanto mais o Deus perfeito não vai arrumar a nossa situação, não vai querer arrumar a situação da sua criatura, que Ele ama tanto, que Ele criou com tanto carinho, que é a obra-prima, feita à sua própria imagem e semelhança. Eu não posso conceber Deus se agradando de lançar qualquer pessoa no inferno. Deus, Ele quer, o sonho de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Aí Ele cria um plano, Ele fala, já sei. Como se Ele fosse pego de surpresa. Não, Ele não foi pego de surpresa. Isso é desde o começo do mundo Ele já sabia disso. Mas Ele falou, eu vou providenciar uma salvação para esse pecador, para toda a humanidade, de graça. E irrestrita. Irrestrita. Para quem quiser, para todo mundo. Todo o que quiser pode ser salvo. Apocalipse capítulo 22. Versículo 17, lá no finzão da sua Bíblia, diz assim, pode pegar, é um dos últimos versículos da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem, a noiva é quem? A igreja, nós, os sacerdotes. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba de graça, a água da vida, de graça, quem quiser pode ser salvo. Aí o apóstolo Paulo reitera isso de uma forma muito mais forte, em Romanos capítulo 10, ele fala, todo aquele que crê pode ser salvo. Olha o que ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Depois você lê o restante, pula para o versículo 13. Aí ele fala o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele fala, olha, eu vou abrir de graça o caminho da salvação para a humanidade, para quem quiser. Basta dar um monte de dinheiro na igreja. Não. Basta atravessar o Oceano Atlântico a nado. Não. Basta fazer um sacrifício carregando uma cruz daqui até Aparecida. Não. Basta crer. Basta crer. Não precisa nem acender vela. Não precisa fazer trabalho. Não precisa fazer obra nenhuma, nem fazer promessa. Basta crer. É de graça. É um dom gratuito de Deus. Não vem das nossas obras. Quem é que inventou isso? Quem é que fez isso? Deus. Porque Ele quer ter comunhão com a gente de novo. Aí Ele cria um método. Ele tem o seu plano, salvação de graça e irrestrita, e Ele cria um método. Qual é o método? Um substituto. Porque Ele sabe que a gente, pecador, não vai conseguir, por si só, receber a salvação. Aí Ele acha um substituto. Quem? Quem é que pode substituir? Só eu mesmo, Ele fala. Só eu mesmo posso substituir o pecador para receber a punição do pecado. E quando Ele fala Ele mesmo, Ele está falando de quem? Da Trindade. Ele pega o seu Filho unigênito, porque Ele ama a gente de tal maneira que entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Coloca Ele aonde? Numa cruz. O perfeitamente justo, que não podia haver pecado, morre numa cruz sem culpa alguma por causa dos pecadores. Pegou? Eu e você. Ele não merecia estar naquela cruz. Quem merecia estar lá era eu, era você que merecia estar lá. Mas Ele foi o nosso substituto. Ele morre no nosso lugar.
O apóstolo Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele traz um método para nós, um preço a ser pago através do sangue de Cristo. O derramamento de sangue pagou os nossos pecados e garante para nós essa salvação gratuita. Garante para toda a humanidade, a salvação gratuita. Olha o que diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 2. Esse versículo também é muito importante, você pode até decorar ele. Ele é a propiciação, ou o perdão, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, igreja, mas também pelos do mundo inteiro. O sangue de Cristo é suficiente para cobrir, para pagar pelos pecados de todo o mundo. Desde Adão até o último cidadão que vai nascer nessa face da terra. Entendeu? Deus cria então esse método. Cristo morrendo por nós, para que a gente possa então receber a salvação. E aí ele cria um meio, para que todo mundo saiba. Como é que é esse meio? Como é que a gente vai saber disso? Evangelização. Ele vira para os seus apóstolos e fala: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Eu dou toda a autoridade para vocês. Toda a autoridade me foi dada. Lembra lá em Mateus capítulo 28 que ele falou isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Que autoridade foi dada para ele? O que tinha acabado de acontecer com ele, quando ele falou isso? Toda autoridade me foi dada, então vão e façam discípulos. Ele tinha o quê? Acabado de ressuscitar. Gente, sabe o que ele tinha acabado de vencer? A morte. O apóstolo Paulo diz que o maior inimigo a ser vencido é o quê? A morte. Você já ouviu alguém vencer a morte? Alguém que morreu conseguir vencer a morte? Não existe isso. Quando morreu, acabou. Mas Cristo venceu a morte. Ele recebeu essa autoridade do Pai para vencer a morte. Ele é Deus e Ele dá essa autoridade para a gente. E Ele diz para a gente: vão e vençam a morte através de fazer pessoas serem meus discípulos. Porque quando você me leva para alguém, quando você consegue fazer com que a pessoa entenda que eu posso salvá-lo, você está tirando essa pessoa da morte e colocando ela na vida. A pessoa passa da morte para a vida. Esse é o sonho de Deus sendo realizado. Essa pessoa que recebe a vida eterna em Jesus, ele vai passar a eternidade aonde? Na comunhão completa com Deus no céu. E aí lá em Atos capítulo 5, versículo 42, a gente vê isso acontecendo na igreja. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. 2 lugares, gente, eles estavam proclamando Cristo. No templo e de casa em casa. Se preparem-se. Você viu que nós demos uma parada com as células, né? Vocês viram? Vai voltar. Vai voltar com tudo no segundo semestre. Se prepare. Amém. Se prepare. Que a igreja vai ser envolvida com as nossas células. E nós não vamos ficar contentes em pregar o evangelho só aqui na igreja. Aqui vai ser muito importante. Aqui vai ser o nosso quartel-general. Entendeu? Mas o nosso trabalho mais específico vai ser na sua casa. Onde os pecadores estão. Onde as pessoas que precisam de Cristo estão. E quando eu falei pecadores que estão na sua casa, eu não estou excluindo você não, tá? Não estou excluindo a mim não, tá?
Nós vamos levar Cristo para dentro dos lares, como os apóstolos faziam. Nós não podemos falar, venham para cá para ouvir, não. A ordem de Jesus é vão e façam discípulos. Nós falamos nas células que a igreja precisa andar como um avião com duas asas. Os cultos são uma asa e as células são outra. Assim a igreja vai deslanchar. É assim que nós vamos vencer e colocar o sonho de Deus para funcionar. Então, gente, deu para você perceber qual é o sonho de Deus? E do qual a gente precisa estar engajado também? O sonho de Deus é que o máximo possível das suas criaturas passem a eternidade futura com Ele lá no céu. Nós estamos juntos? Amém? Tem certeza? Porque se você não tem certeza que você vai passar a eternidade com Deus no céu, significa que você precisa de Cristo no seu coração. E é muito simples, você não precisa fazer nada, nada vai te amarrar. A gente é preso a religiões, a gente é preso a tradições, a gente é preso muitas vezes a ciladas que o diabo coloca na vida da gente. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Essas prisões fazem com que você muitas vezes tenha medo de se entregar para Cristo, tenha medo de se entregar para o Senhor. Se você está aqui hoje e não tem certeza da sua salvação, está me ouvindo e não tem certeza da sua salvação, é de graça, basta você pedir, basta você acreditar que Cristo morreu por você e pedir para Ele entrar no seu coração e você vai ser salvo. É assim que o sonho de Deus vai se realizar na sua vida. E nós vamos fazer parte desse sonho. E vamos levar outros a fazer parte desse sonho. Então, gente, nós precisamos sonhar o sonho de Deus para que a nossa vida tenha sentido. Para que a gente esteja completamente conectado com Deus e a nossa vida tenha a intenção que Deus quer para a gente. Mas, pastor, e a faculdade? E o ser jogador de futebol? E o ser rico? E onde entra isso? Gente, aí que é que Deus vai pegar todas essas coisas e vai colocar no lugar certo. Se Deus quer que você seja rico, Ele vai fazer você ser rico e você vai usar a sua riqueza para a glória dEle. Você conhece alguém que era rico na Bíblia, por exemplo? Salomão foi o cara mais rico que já passou pela face da terra. Não foi um rico. Nicodemos era rico. O apóstolo Paulo, a José de Arimateia, Abraão, riquíssimo. O apóstolo Paulo lá para Timóteo, ele dá instruções para os ricos, para Timóteo passar para os ricos que viviam na igreja dele. Nós precisamos de gente que tenha recurso até para poder investir no reino de Deus. Nós precisamos de bons jogadores de futebol que possam levar o evangelho para as pessoas em público. Precisamos. Podem ser usados por Deus para isso? Podem. Precisamos de bons engenheiros. Precisamos de gente dentro das faculdades. Peça ao Senhor para que você possa entrar na faculdade, não só para ser um bom profissional, mas para ser luz lá dentro, para cumprir o sonho de Deus dentro daquela faculdade que você tanto quer. Para fazer com que o seu filho, que você está pedindo para Deus, seja criado de uma forma que ele vai honrar a Deus quando for grande. Sabe, Deus pode usar todas as coisas que a gente sonha para cumprir o sonho dele na vida da gente. Sonhar o sonho de Deus pode fazer com que Ele cumpra o nosso sonho também. Pode. Não pode?
Eu quero terminar com um texto em Apocalipse. Aí a gente vai terminar a nossa mensagem hoje, tá? Apocalipse capítulo 7. Esse texto que a gente vai ler agora ainda não aconteceu, porque está em Apocalipse, está no futuro. É um texto que o apóstolo João, quando estava escrevendo Apocalipse, foi levado a uma visão do que estava acontecendo, e ele viu uma coisa muito interessante. Olha o versículo 9 de Apocalipse capítulo 7. Presta atenção. Depois disso olhei, e diante de mim, João falando, estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém! Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão com vestiduras brancas? E de onde vieram? Era uma pergunta retórica, porque ele sabia que João não sabia. Tá? Ele estava querendo instigar no João para ele ter curiosidade. Aí João responde para ele: Senhor, tu sabes, né? Como é que eu vou saber? O Senhor é quem tem que me dizer. E olha a resposta dele. E ele disse: estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua cobertura. De novo, era uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Gente, isso aqui ainda não aconteceu. São pessoas que estavam na tribulação. Mas vai acontecer. Vai acontecer, está profetizado aqui. É uma visão que João teve. E quem são essas pessoas que vão aceitar Jesus durante a tribulação? São aquelas pessoas que, enquanto a gente está pregando o Evangelho hoje, elas rejeitam. Elas falam: não, isso não é comigo não é para mim. Aí quando Cristo voltar, nós vamos ser arrebatados. E eles: rapaz, eles estavam certos. Esses crentes fanáticos estavam certos. Esses caras que seguiam a Bíblia estavam certos. Aquele pastorzinho barbudinho estava certo. E aí eles vão aceitar Jesus. E vão ser perseguidos, vão ser mortos por causa da fé deles. Grande multidão. Se vai haver uma grande multidão durante a tribulação, gente, quantas pessoas não estão se convertendo agora? Que o Espírito Santo está aqui, atuando, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas estão se convertendo através da pregação do Evangelho e do Espírito Santo atuando nas suas vidas. Hoje o Espírito Santo está atuando na vida da gente. Está fazendo com que as pessoas abram seus corações, para que a gente possa atingir o Evangelho. Eu tenho lido muito esses dias, eu tenho ouvido muitas palestras
por causa dos estudos que a gente tem feito, e os pastores que estão pregando, pastores de igrejas que a gente está tentando aprender, eles falam, ganhar almas é fácil. Ganhar almas é fácil? O que você acha? Pelo menos para nós não está sendo, concorda? Mas por que para eles é e para a gente não? Por que eles têm alma se convertendo todos os domingos na igreja deles e a gente não? É eles que estão fazendo coisa errada? Somos nós, gente. Porque o Espírito Santo está aqui atuando na vida da gente. Eu não sei sobre você, tá? Não sei. Mas eu quero participar disso aqui. Eu quero ser alguém que participa dessa multidão aqui, que vai levar pessoas a fazerem parte dessa multidão. Eu quero sonhar o sonho de Deus. Eu espero que você se junte comigo para sonhar esse sonho de Deus juntos, para que essa igreja sonhe o sonho de Deus e muita gente, através da gente, entregue a sua vida ao Senhor. Mas para isso, a gente tem que sonhar, a gente tem que se dispor, a gente tem que batalhar e deixar um pouco de lado os nossos sonhos e nos dispor a sermos os sacerdotes que Deus quer que a gente seja. Está pronto? Está pronta para sonhar o sonho de Deus? Ao sonho de Deus? É isso que Ele quer da gente. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor atue na vida da gente, na nossa mente, no nosso coração, fazendo com que a gente possa ficar sensível à Tua palavra, aquilo que é o Teu sonho para nós. Pai, quando o Senhor nos criou, o Senhor tinha um propósito muito bem definido. Nos ajuda a entrar nesse propósito de cabeça. Nos ajuda, Senhor Deus, a parar de ter vidas que não Te agradam, voltadas para, a nossa própria vaidade, para nossas próprias vontades, para o nosso eu, para o material. Eu sei que tudo isso só vai nos dar de mão beijada. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a voltar as nossas vidas para o Senhor, para o Teu propósito na vida da gente. Para que a gente possa viver feliz. Para que mesmo diante das maiores dificuldades, decisões, tribulações que possam acontecer na vida da gente, a gente esteja em paz. Porque a gente vai saber que estamos dentro do propósito do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor sonhou para a gente. Pai, abençoa, para que nós como igreja, como Teus filhos, como Tuas filhas, possamos viver esse sonho e ser usados pelo Senhor para gerarmos, fazermos parte de quem vai gerar essa grande multidão. E eu Te peço em especial, Pai, por alguém que possa estar aqui hoje, que possa estar me ouvindo através da internet, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que hoje seja o dia da sua salvação. Quebra as amarras, Senhor Deus, que estão prendendo, seja lá ao que for que essa pessoa esteja presa. Ajuda a ver, Senhor Deus, que é o Senhor quem está chamando e que nada pode prender quando o Senhor chama. Que o Senhor possa libertar, porque o Senhor é quem nos dá essa liberdade. Porque o Senhor mesmo disse que quando o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nada mais no mundo nos liberta, a não ser o Seu Filho, a não ser a fé no Senhor. Pai, ajuda essas pessoas a entregarem suas vidas ao Senhor nesse momento. Pai, eu Te peço que
a Tua palavra possa entrar de tal maneira no nosso coração, que a gente saia daqui hoje animado para sonhar o Teu sonho. Em nome de Jesus. Amém.